prazer de informar a Paraíba, especialmente ao povo paraibano, que hoje aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu tive o prazer de presidir, aprovamos um empréstimo internacional de aproximadamente 100 milhões de reais para a Paraíba investir na área de turismo e criar mais empregos. Portanto, a Paraíba está de parabéns. Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa da apresentação do projeto de resolução número 34, que possibilita a prorrogação e tão somente a prorrogação do prazo para o empréstimo do Prodetur no valor de 23 milhões de dólares. Na condição de ex-governador, de ex-superintendente da SUDENE, eu gostaria, senhor presidente, de fazer um breve histórico deste programa tão importante para o Nordeste brasileiro, que realizou investimentos em todos os estados a partir da década de 90, quando o Prodetur surgiu, e para orgulho e vaidade da Paraíba, surgiu no nosso estado com uma missão que o então governador, o meu saudoso pai de memória tão cara no meu coração e de tantos, Ronaldo Cunha Lima, à época governador da Paraíba, iniciou a articulação junto aos demais governadores do Nordeste para que nós pudéssemos ter junto ao BID esta linha de financiamento. E tivemos com a pessoa de Lindenberg, que foi presidente da PBTUR, que é a nossa empresa de turismo, um dos grandes precursores deste programa, que trouxe indiscutivelmente avanços importantes para a atividade do turismo no Brasil. Com o passar do tempo, e eu estou me reportando a um período da década de 90, os recursos foram escasseando, e aqui já passo a responder um pouco à indagação pertinente do senador Ferraço, o porquê, depois de tanto tempo, alguns estados não conseguem contratar. Porque à medida que o contrato foi sendo executado, os recursos junto ao BID foram escasseando e o banco passou a fazer priorização. Lembro-me bem, aí já trago há um tempo em que fui governador do estado, quando a Paraíba apresentou a sua proposta junto ao BID, e nós estávamos com uma posição muito mais avançada do que o estado do Piauí, e estávamos prontos para contratar esse empréstimo, e simplesmente no final de determinado ano, acho que foi 2006, 2007, o Piauí passou à nossa frente, surpreendentemente, ocupou o lugar que seria da Paraíba e fez a alocação dos recursos. E aí, claro que teve uma decisão política, porque àquela altura a Paraíba era governada pelo PSDB e o Piauí era governado pelo PT, porque o projeto da Paraíba estava muito mais avançado do que o estado do Piauí, com todo respeito, com todo carinho, com toda a fraternidade que tenho, não apenas pelo governador Wellington Dias, como também pelo povo do Piauí. Mas, na vida real, essas coisas acontecem. Diante de uma escassez de recursos, um estado que tem a simpatia do governo federal vai e atropela um outro que não tem essa mesma simpatia. Então, a aprovação dessa autorização de prorrogação de prazo de iniciativa de Vossa Excelência é justiça à Paraíba. Aqui se fará justiça ao nosso estado, que infelizmente não pôde ter acesso a estes recursos na época própria, e que se dá uma nova oportunidade para que a Paraíba possa ter esses 23 milhões de dólares do Prodetur. Lembrando, por fim, que também ao tempo em que fui governador, promovemos um ajuste fiscal extraordinário no nosso estado. Hoje, quando o ajuste fiscal virou moda, virou o centro das atenções nos debates nacionais, eu quero lembrar que quando assumi a Paraíba, nos idos de 2003, para cada real que a Paraíba arrecadava, nós devíamos R$ 1,30. Ao terminar o meu período de mandato, esta relação de dívida, que era para cada real arrecadado uma dívida de 1,30, tinha caído para 0,60. Num esforço fiscal extraordinário. Eu fui o único governador do estado da Paraíba, ao longo da sua história, que não apenas pagou os juros da dívida, como também amortizou o principal dessa dívida, recuperando assim a capacidade de endividamento. Tanto é que, após a minha saída do governo do estado, o então governador José Maranhão, como o atual Ricardo Coutinho, conseguiram fazer inúmeros empréstimos pela recuperação da capacidade de endividamento que promovi, mostrando apenas um dado, que em 2003, primeiro ano do nosso mandato,
14,7% das nossas receitas eram dedicadas ao pagamento da nossa dívida fundada. 14,7%. Para trocar em números, o valor da parcela da dívida que nós tínhamos com a União representava um valor maior do que a soma do duodécimo do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Somando todos os repasses dos poderes e órgãos do Estado, a parcela da dívida que nós tínhamos a pagar com o governo federal era maior, o que naquela época sacrificou muito a nossa capacidade de investimento. Mas com absoluta disciplina fiscal, com responsabilidade com o presente, mas, sobretudo, compromisso com o futuro da Paraíba, fizemos esse ajuste que permitiu que esse comprometimento, que era de quase 14%, quase 15% das receitas, fosse reduzido a 6% no ano de 2009. E essa redução prosseguiu, dada os contratos que fizemos com o PAF, o Plano de Ajuste Fiscal, que é o programa de ajuste fiscal que os estados realizam com a Secretaria de Tesouro Nacional. Então, estou aqui, mesmo não sendo membro desta comissão, para trazer não apenas as felicitações pela iniciativa Vossa Excelência, mas, mais uma vez, deixando qualquer divergência e disputa política de lado, defender o Estado que eu aqui represento. Estou aqui para pedir a esta comissão que aprove o relatório do senador Fernando Bezerra, para que a Paraíba possa ter acesso, mesmo que tardiamente, a esses recursos do Prodetur, já que lá atrás fomos ultrapassados surpreendentemente pelo Estado do Piauí, e é necessário fazer justiça à Paraíba para uma atividade tão importante para a nossa economia, e quando o governador também contribuir para o desenvolvimento do turismo do nosso Estado, principalmente com o Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima. Todo o projeto, licenças ambientais, licitação, alocação dos primeiros recursos foram garantidos, viabilizados no período que eu fui governador da Paraíba. Hoje, João Pessoa, Paraíba, tem um equipamento extraordinário, que já foi executado no atual governo, mas que toda a preparação de projeto, licenças, licitação, foi também uma ação que fizemos ao lado da nossa equipe. Então, o turismo da Paraíba sempre foi uma preocupação nossa, e pedimos e rogamos, por justiça ao nosso Estado, que a comissão aprove o parecer do senador Fernando Bezerra. Presidente, senhoras e senhores senadores, tenho certeza que falo nesse instante não apenas por mim, mas também, obviamente, pelo autor da propositura, o senador Raimundo Lira, que encontra-se em outro compromisso fora das dependências do plenário, ele que presidiu hoje a Comissão de Assuntos Econômicos, onde o projeto de resolução de autoria do senador Raimundo Lira foi aprovado à unanimidade, como também o apoio do senador José Maranhão, que encontra-se no plenário. E o apelo que faço nesse instante é que possamos aprovar esta medida que tão somente prorroga o prazo de vigência de mais uma etapa do Prodetur. Aqui ao meu lado o senador José Agripino, que construiu com o meu pai e outros governadores do Nordeste, na década de 90, o Prodetur. O Prodetur surgiu como um esforço dos governadores do Nordeste para que pudéssemos conseguir o financiamento do BID, e em alguns momentos, por escassez de recursos, os estados não conseguiram ter acesso a todos os financiamentos. De certa forma, havia ali uma corrida entre os estados nordestinos, nas etapas finais do programa, para ter acesso aos financiamentos. E, em alguns momentos, não havia recursos para todos, daí porque a necessidade desta prorrogação de prazo é apenas e tão somente, repito, uma prorrogação de prazo da vigência do financiamento, um financiamento modesto para aquilo que estamos acostumados a aprovar no plenário do Senado, de apenas 23 milhões de dólares, para que nós possamos ter no estado da Paraíba a oportunidade da aplicação desses recursos. Obviamente, aqui deixamos qualquer divergência e diferença partidária política de lado. Estou aqui para representar o Estado, como tenho feito em todas as votações, sem nenhuma exceção, tudo aquilo que diz respeito ao interesse do povo da Paraíba, do Estado que eu aqui represento, tem o meu apoio, tem o meu voto, tem a minha solidariedade, havendo ou não reconhecimento no embate local. Nós conhecemos bem como funciona tudo isso, mas o que me cabe é ter maturidade, espírito público,
e, naturalmente, compromisso com a Paraíba, daí porque apelo ao plenário para que possamos aprovar esta medida que, repito, insisto e encerro, tão somente prorroga o prazo de vigência de um financiamento de 23 milhões de dólares já autorizado pelo Senado para que o Estado da Paraíba tenha acesso a mais uma etapa do Prodetur, que nasceu quando o senador Zé Agripino estava governando o Rio Grande do Norte, ao lado do meu pai, saudosa memória do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, que também é um dos criadores deste importante programa de financiamento do turismo nordestino e brasileiro. Sistema Correio. Com você somos mais.